Ok, estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje, entrevista da tarde, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Meu amigo Márcio Nunes, meu diretor, vem aqui, me ajude, por favor, vamos mostrar as manchetes do riobranco.net, portal oficial da sua TV Rio Branco, neste 10 de agosto de 2022. Eita que é candidato aqui, ó, olha só. Declaração de bens. Veja quanto cada candidato declarou de bens ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Está aqui, ó. Quem mais declarou desses seis? Está faltando um aqui, né, Márcio? Quem mais declarou renda aqui? Tem um aqui que no passado declarou que tinha só uma casa financiada e um carro financiado também. Era muito pobre. Agora não está tão pobre assim. Mas tem um também que diz que tem só 11 reais. A senadora Maísa Gomes, só a declaração dela é essa aqui. Tem outra aqui, Márcio, focaliza aqui, por gentileza. Em vídeo, prefeito Mazinho agradece a Márcio Bittar e declara seu apoio à candidatura de Márcia Bittar. Está aqui. Ele vai apoiar a Márcia ao Senado e vai apoiar Gladson Cameli ao governo. É isso. Temos também outra aqui, projeto de Rio Branco sanciona lei que... Não, está voltando aqui para cá. Só um pouquinho aqui que ela vai vir também. Está aqui. Prefeito de Rio Branco, digo que sanciona a lei que garante direito à proteção aos órfãos do feminicídio. Lei justa, lei justa. Parabéns pelos autores, vale a pena. E você também confere aqui a programação da TV Rio Branco, o Entrevista da Tarde, o Tribuna Livre. Você confere também Por Dentro do Acre, o X da Questão do meu amigo Alex, a minha coluna, os artigos do Dr. Narciso Mendes. E você se atualiza sobre o que acontece no Acre, no Brasil, no mundo, através do portal riobranco.net. Ok? Muito obrigado, Márcio. Vamos lá, então. Ele, como eu falei agora há pouco, é o novo presidente da Academia Acreana de Filosofia, professor da UFAC. Isso mesmo. Felipe Cardoso. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Tudo bem? ministro. Tudo Professor bem. E agora presidente, né? Professor presidente. Presidente, o senhor assumiu agora recentemente, né? Sim. Um mandato de quantos anos? 2 anos. De 2 anos. Boa sorte, então, nessa sua nova caminhada. Obrigado. O senhor já fazia parte também, né, na gestão Sim, anterior? eu fui vice-presidente por 2 mandatos. Isso. Na gestão do David Hall. Isso. Legal. Qual a contribuição que a filosofia pode dar à política com P maiúsculo, professor? Bem, eu acho que a filosofia ela pode contribuir em praticamente todos os ramos do conhecimento, que inclui, inclusive, a própria política. Bem, a minha formação, eu sou graduado em filosofia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, sou mestre em filosofia pela Pontífice Universidade Católica do Paraná e doutor em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Também fui professor do Departamento de Filosofia da PUC de Curitiba e atualmente eu sou professor do curso de Filosofia da UFAC e desenvolvo um projeto de extensão que tem como objetivo analisar os 36 diálogos da filosofia platônica. E agora eu tomo esse desafio de assumir a presidência da Academia Acreana de Filosofia. Bem, o filósofo ele procura analisar as coisas na sua totalidade, na sua essência. E hoje a gente vivencia uma política muito pautada nos interesses particulares, em detrimento do bem comum. Então, na medida em que o indivíduo se debruça nos estudos filosóficos, tanto na Antiguidade como na Idade Média, Modernidade, Contemporaneidade, percebemos que os principais pensadores desses períodos versaram sobre essa questão de você enxergar as coisas na sua essência, na sua totalidade, de enxergar o Estado como se fosse o seu próprio bem, enxergar a sociedade como se fosse o seu objetivo. Ou seja, misturando o público com o privado.
não deve ser assim. Né? Não, principalmente na antiguidade não era assim, né? O indivíduo se identificava com a polis, Sim. com a cidade. Você desvincular o indivíduo com a cidade era algo impensável entre Foi por isso os que eu fiz gregos. essa pergunta, porque a filosofia ela nasce praticamente juntamente com o surgimento das chamadas cidades-estado. Isso, Né? cidade-estado. Porque, na verdade, Na Grécia Antiga. antes do surgimento da filosofia, a contribuição em termos de conhecimento era dada pelos poetas gregos, Sim, sobretudo Homero e Hesíodo, que são os poetas mais conhecidos da antiguidade. Sim. Mas com o desenvolvimento do comércio, a filosofia começou a florescer principalmente nas colônias gregas. Não é à toa que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto, que era de uma colônia. E só posteriormente, a partir do século V a.C., é que a filosofia floresceu na cidade de Atenas. Aí temos expoentes como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas o interessante, Muniz, é que naquela época, política e ética eram termos correlatos. Era algo inconcebível você desvincular a ética da política, coisa que a gente não vê hoje. Hoje os caras acham impossível misturar ética com política. Algo até assim, né, impensável. Então eu acho que os gregos estão mais atuais do que nunca. E então, respondendo a sua pergunta, a filosofia pode contribuir bastante dentro desses estudos, né, que vinculam a ética em todos os ramos, principalmente na política. O professor doutor, eu poderia estar conversando agora com um advogado, com um economista, com um engenheiro, mas estou conversando com um filósofo. O que lhe atraiu, então, à filosofia? Bem, na verdade, assim, dentro da filosofia você vai se deparar com vários ramos, por exemplo, estética, ética, política, metafísica, e eu sempre tive assim uma vertente bem metafísica. Não é à toa que toda a minha formação girou em torno do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que tem uma metafísica esplendorosa. Inclusive, nesse ano, a ACAF vai apresentar uma semana de filosofia, que é tradicional, e teremos a presença do tradutor de Schopenhauer, professor Jair Lopes Barbosa, que além de lançar o seu livro aqui, que é um vínculo entre Schopenhauer e Machado de Assis, será um dos nossos palestrantes. E a metafísica, ela sempre busca atingir a unidade que permeia toda uma totalidade fenomênica. E eu sempre busquei, na metafísica, um porquê da nossa própria existência. Quando a gente olha para cima e vê essa vastidão cósmica, a gente se pergunta, né, de onde veio isso? Então, a metafísica, que é esse ramo da filosofia, tenta buscar essas respostas para essas questões. E isso sempre me fascinou, desde quando eu comecei os estudos. Entendi. Nós tivemos alguns problemas na gestão anterior, lá com a professora Peregrina. Depois o David assumiu, não, foi a Solange. E o senhor agora assume. Certamente com um compromisso ainda maior, né? Um desafio maior, né? Um desafio maior. A gente pretende implementar uma revista eletrônica de filosofia, Sim. tendo em vista publicações. Vamos também oferecer para a sociedade em geral grupos de estudos que vão contemplar todos os 4 segmentos da história da filosofia, tanto na Antiguidade, na Idade Média, Modernidade e Contemporaneidade. E também sempre teremos a nossa tradicional Semana de Filosofia, que, como eu comentei, teremos esse ano a presença do professor Jair Barbosa. Pela programação de vocês, quando vai ocorrer, então, a semana? Bem, entre final de setembro e início de outubro. Me avisa com antecedência para a gente fazer também uma série de entrevistas avisaremos. Aqui, tá? A TV Rio Branco faz questão de dar essa colaboração também, de participar ativamente. Ok? Obrigado. Professor, eu sei que isso não vai lhe causar nenhuma estranheza e nem lhe ofender, até porque eu não estou falando do senhor, estou falando do conjunto em geral. O senhor acha que você livrou já disso, já faz tempo. Mas assim, vou dar um exemplo, nosso curso de jornalismo. Nosso curso de jornalismo, ele não está na lista daqueles que é mais procurados as pessoas mais ligadas ao pensamento de esquerdista, mas sofre influência também. Você tem a ideia, os maiores
a maioria dos professores adota muito mais os livros dos pensadores que fazem parte lá da escola de Frankfurt, que é socialista, a escola de Paris, que é socialista, comunista, enfim. E aí, nesse contexto todo, você não tem, pelo menos, aquele tripé, que é a tese, a antitese e a síntese. Nós temos apenas um ou dois no máximo. Como é que nós vamos formar, então, um cidadão consciente do que é direita, do que é esquerda e do que é centro, do que é um pensamento minimamente, digamos assim, bem contextualizado? Essa pergunta é complicada, mas vamos tentar responder da melhor forma. É algo curioso, porque hoje, atualmente nas universidades federais, principalmente nos cursos de humanas, né, o pensamento esquerdista sempre está mais presente. E você bem lembrou, a Escola de Frankfurt, são textos bem trabalhados, né, nos cursos de humanas, e o próprio pensamento de Karl Marx, né, que você até citou também alguns conceitos da dialética marxista, né, tese, antítese e síntese. Bem, mas isso tem uma explicação plausível. Quando João Goulart deixou o poder e os militares assumiram, houve muita repressão, principalmente dentro das universidades, né, e muitos movimentos revolucionários em todas as partes do Brasil. Mas depois que os militares conseguiram conter esses movimentos revolucionários, a esquerda se fortaleceu bem mais dentro das universidades. É o que a gente chama de revolução cultural. E digamos assim, uma revolução também silenciosa. E engraçado que a gente vive num país democrático, e eu acho que todos os professores, assim como todos os alunos, têm plena liberdade de defender qualquer ideologia, qualquer bandeira. Não é porque um apoia o Lula ou o outro apoia o Bolsonaro, um defende o Marx ou outro alguma tendência ideológica neoliberal, que tem que ser ofendido, tem que ser atacado. Eu acho que um sistema democrático implica contraditório. Caso contrário, não é democracia. Exatamente. E eu acho que as universidades precisam adotar esse espírito mais democrático, né? Eu acho que todo conhecimento é interessante. Por exemplo, eu sou um leitor de Marx, eu leio Marx. Não é que eu seja marxista, mas é aquela coisa que eu sempre digo para os meus alunos. É importante, né? É importante. A gente só pode combater o inimigo se a gente conhecer o inimigo. Senão fica uma coisa contraditória, sem fundamento. É verdade. Professor, nosso tempo acabou, infelizmente, mas para encerrar, o que é que os filósofos, os futuros filósofos, os estudantes, os acadêmicos do curso de filosofia podem esperar da sua nova gestão? Muito trabalho, porque não vai ser fácil, né? Eu ficar à frente da CAF, até porque eu tenho outras atividades além dessa, mas eu apresentei as minhas propostas, inclusive antes dessa eleição. Meu objetivo maior é deixar esse legado de oferecer uma revista eletrônica de filosofia, de manter as nossas tradicionais semanas acadêmicas de filosofia e, sobretudo, buscar qualificação do público, oferecendo grupos de estudos, né, que vão contemplar todos os eixos da história da filosofia. Muito bem. Acabei de conversar aqui com o professor Dr. Felipe Cardoso, novo presidente da Academia Acreana de Filosofia. Professor, foi um prazer. Prazer todo meu. Muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho realizado e sucesso nessa sua nova caminhada. Eu agradeço. Contem conosco, tá? Tá bom. Obrigado. Abraço. Boa tarde. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa para você. E pela nossa programação, o entrevistado de amanhã vai ser quem? O meu amigo Márcio Nunes. É o Totinho, né? É? Amanhã é vice do pessoal, exatamente. Pontualmente, à 13h começa a entrevista amanhã, sempre. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Valeu.